Ele me ama. Encontre um amor que vale a pena. Da editora Pórtico, o primeiro livro da youtuber cearense Fabiola Mello. Esta é a capa. Aliás, é a única foto que você verá nesse livro, porque é um livro totalmente escrito. E ó, você percebe que quando eu gosto de um livro, eu escrevo mesmo, eu rabisco mesmo. Tá tudo rabiscado de vermelho, porque existem coisas nesse livro que são espetaculares, que eu faço questão de marcar. E você pode perceber, ó, isso aqui é a contracapa com depoimentos, isso aqui é a orelha, existem depoimentos de várias pessoas bem conhecidas no meio cristão. Então você pode perceber claramente que este aqui, se você não aguenta mais livros de youtubers, porque de uns 2 anos, há uns 2 anos começou essa febre de livros de youtubers e tal. Eu até no ano passado, no mês de julho do ano passado, eu fui à Bienal do Livro em São Paulo, estava cheio de livros de youtubers. Só que se você adquire um certo preconceito contra livros de youtubers por causa do formato dos mesmos, por ter mais figuras e do que fotos, por ter mais figuras e fotos do que texto escrito, você se surpreenderá com esse livro, porque além de ser o melhor livro de youtuber de todos os tempos, eu tô falando sem exageros, que eu li esse livro todinho e posso dizer assim, sem exagerar, sem sombra de dúvidas, que esse é o melhor livro de youtuber de todos os tempos. Não sei se é do mundo, mas do Brasil com certeza é. E Fabiola Mello é uma youtuber do Ceará. Só para resumindo, para o vídeo não ficar muito longo, deixa eu resumir um pouco a história dela. É uma youtuber do Ceará. Ela é filha de um pastor lá do Ceará. Na verdade, o pai dela é pernambucano e se muda para o Ceará, tornou-se pastor lá. E sem dar muito spoiler, só resumindo rapidamente, ele deu muito mais atenção ao ministério dele do que a própria família. E a Fabiola, ela sentiu falta desse é, dessa parte assim, ela sentiu falta de um pai, digamos assim, na vida dela, e ela tentou transferir essa ausência que ela sentia de um pai, porque o pai dela estava se dedicando muito ao ministério dele, e o pastor, de uma certa forma, acaba se dedicando mais às ovelhas do que à própria família, em muitos casos. E ela quis transferir essa ausência que ela sentia do pai na vida dela para o futuro marido dela. Ela ficou desesperada, ela passou a ter um desejo incontrolável de ter um marido. Então ela teve vários relacionamentos assim de namoro, nenhum deles dava certo. E eram relacionamentos rápidos, que nenhum deles funcionava, nenhum deles dava certo. Até que Deus finalmente falou ao coração dela e fez a Fabíola perceber que o problema não estava na falta de um homem, e sim na falta de Deus na vida dela. Apesar dela ter nascido no meio evangélico, dela ter nascido e crescido no meio evangélico, mas é somente muito depois dos 20 anos de idade, ela percebe, acho que até antes disso, ela percebeu que o problema não estava num homem, no futuro marido, e sim na falta de Deus na vida dela. Então ela só percebeu que somente encontraria paz na vida sentimental dela se tivesse em paz com Deus. Ou seja, surgiu a máxima que ela criou, que Deus colocou, na verdade, no coração dela, de que antes de você encontrar a pessoa certa, você precisa ser a pessoa certa. E para que você se realize na vida sentimental, possa encontrar a pessoa ideal com quem você possa ter uma vida feliz, constituir família, você primeiro tem que estar em paz com Deus. E esse livro, com certeza, eu fiquei imaginando muitas pessoas lendo esse livro e chorando de soluçar, chorando assim de ficar com o rosto banhado de lágrimas, de soluçar mesmo. Pessoas que sempre tiveram frustrações, traumas na vida sentimental, às vezes até sofreram abuso, às vezes tiveram experiências terríveis com namorada, pessoas que acabaram se desiludindo na vida amorosa com pessoas de sexo oposto, e acabaram tentando experiências com o mesmo sexo, viraram homossexuais, enfim, pessoas que com sérios problemas nessa parte, que
e certamente Deus falará muito, se é que já não falou, aos corações delas, por meio desse livro. Eu tenho certeza que esse livro já é um best-seller, já é um dos mais vendidos do Brasil. Não sei se da história, mas é um dos mais vendidos do Brasil por causa disso, porque esse livro ele é vendido como livro de, assim, aparentemente muitas pessoas compram esse livro como se fosse um livro de youtuber. É um livro de youtuber tal, ou então como um livro de autoajuda, um livro de aconselhamento tal. Só que na verdade esse livro tem um poder. Na verdade o poder vem de Deus, obviamente. O poder vem de Deus, mas Deus está usando esse livro para transformar e edificar muitas vidas. É, e é um livro evangelístico também, um livro cristão, um livro de uma certa forma que realmente fala profundamente os corações. E a Fabíola tem o quê? 24 anos. É jovem demais. Pessoas com uma vida inteira de vivência na igreja não têm a experiência, a bagagem espiritual, a bagagem intelectual que essa menina tem. Por todas as experiências que ela teve ao longo da vida dela, ela, ela tem muito mais bagagem assim para os casais do que muitos pregadores famosos. E eu gostaria de, resumidamente, falar a respeito do que Deus pode fazer na sua vida por meio desse livro, mencionando. Eu escolhi 12 textos bíblicos para falar com vocês a respeito desse livro. Então, este vídeo, pelo conteúdo do livro, eu não. Eu colocarei nos cards aqui. Inclusive, eu quero desafiar duas youtubers que escreveram livros, como a Bruna Vieira e a Vitória Moraes, que eu deixarei na tela final deste vídeo as resenhas dos livros da Bruna Vieira e da Vitória Moraes que eu li e postei, que eu postei no meu canal, para que tanto a Bruna Vieira quanto a Vitória Moraes, VTube como é conhecida, possam ler este livro da Fabiola Mello, que eu tenho certeza que esse livro fará muito bem para vocês. Então, eu desafio você, Bruna Vieira, e você, Vitória Moraes, a lerem esse livro, porque com certeza suas vidas não serão mais as mesmas após vocês lerem esse livro. E, e se você quiser ver esse vídeo, poderia ser um vídeo voltado especificamente para a área sentimental, para a área dos relacionamentos, mas eu gostaria de colocar nos cards deste vídeo somente vídeos que falam sobre outros assuntos abordados nesse livro. E se você quiser assistir vídeos meus na parte de namoro, relacionamento, casamento, veja aqui na descrição deste vídeo uma lista de 5 vídeos que você pode assistir do meu canal referente a esse tema. E especificamente agora, nos cards deste vídeo, eu quero deixar somente outros vídeos referentes a outros assuntos abordados nesse livro. Como, por exemplo, sobre o individualismo, porque a Fabiola, citando experiências da sua vida pessoal, fala a respeito de nossa preocupação em satisfazer o nosso ego, nossos prazeres, aquilo que a carne grita, nossa vontade, enfim. Então você se preocupa demais consigo mesmo e se esquece daquilo que Deus quer para sua vida. Então, a palavra de Deus diz aqui no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E também em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E finalmente, aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 9, um texto que foi muito repetido aqui, está nas entrelinhas aqui, que também fala sobre individualismo, sobre a nossa preocupação em satisfazer a carne, diz o seguinte, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Outro assunto abordado nesse vídeo diz respeito a nós tirarmos a nossa máscara, sairmos de nossas... porque muitas vezes quando sofremos algum trauma, quando temos algum problema nessa parte sentimental, nós escondemos atrás de máscaras e nos tornamos pessoas falsas, deixamos de ser sinceros, ou então nós vamos ao outro extremo, da sinceridade extrema, de nós acabarmos afastando as pessoas do nosso meio por causa da nossa antipatia, por causa da nossa
nosso humor ruim. Então, Jesus aqui em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34 diz o seguinte: Não andeis inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aqui fala que nós não devemos nos preocupar demais com aquilo que está para vir. Como no caso, a preocupação excessiva em encontrar um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Porque Deus está no controle da nossa vida. Nós não devemos depositar a nossa vida porque por causa de alguma coisa que aconteceu, no caso aqui, a Fabíola sentia falta de um pai mais presente na vida dela. Então ela quis transferir isso, aquilo que ela perdeu na infância dela, no começo da adolescência, para a vida dela numa família que ela queria formar. Então ela depositou demais as esperanças dela no marido. Hoje ela encontrou, graças a Deus, ela é casada com o Samuel, que foi capaz até de largar o emprego dele no banco para se dedicar exclusivamente ao ministério da esposa. Ou seja, é algo que poucos maridos fariam para suas esposas. Então é algo maravilhoso. Então a própria Fabíola ela estudava medicina veterinária e trancou a faculdade para se dedicar exclusivamente ao ministério dela. Hoje ela dá palestras no Brasil inteiro, agora ela está divulgando o livro dela e tal. Então Deus está no controle de tudo. A mensagem desse texto aqui de Mateus 6, 31 a 34 é de que Deus está no controle da nossa vida. Nós não devemos ficar ansiosos e desesperados porque não sabemos o que pode acontecer, o que será da minha vida, não sei o quê, mas Deus está no controle de tudo. Deus está dirigindo todos os passos da nossa vida e Ele tem um plano maravilhoso para nós. E outra coisa que eu poderia falar é sobre... deixa eu continuar aqui em Mateus 11, mais um texto dos evangelhos, falando sobre Jesus falando conosco. Aqui em Mateus 11, de 28 a 30, diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No caso, o fardo aqui no caso era a necessidade extrema de encontrar uma pessoa para suprir o vazio que existia no coração, na parte sentimental. Mas Jesus, todo tipo de trauma, todo tipo de problema, por exemplo, como um abuso, algum tipo de uma agressão, decepções na vida amorosa, ou então coisas piores como até mesmo um estupro, Deus pode solucionar as feridas, as maiores feridas do coração. Jesus pode curar, o sangue de Jesus pode lavar, pode regenerar, pode transformar. Então aqui Jesus disse que o fardo dele é leve. Se temos uma carga, um peso na nossa vida, devemos depositá-lo nos pés de Jesus, porque somente Jesus pode curar. Outro texto aqui é o de João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31, 32 e 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque, por maior que seja a prisão que esteja prendendo você ao mundo, que esteja, os desejos da carne, o sangue de Jesus pode libertar você. Porque quando você conhece a verdade que está contida na palavra de Deus, quando você sabe realmente qual é o plano de Deus para a sua vida, o sangue de Jesus liberta você. E somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aqui também em João 15, versículo 15, Jesus diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Porque a grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões é que no cristianismo existe um Deus, no caso nosso único Deus, o único Deus que existe, que se relaciona com o ser humano, enquanto nas outras religiões o Deus dessas religiões permanece distante, ou então a pessoa acha que o Deus está dentro de si mesmo. Mas nós temos Deus Javé,
o único Deus verdadeiro, que se relaciona com o ser humano por meio de Jesus Cristo, porque Jesus se fez ser humano para que pudesse viver a vida que nós vivemos, só que sem pecado, e sem pecado ele viveu e morreu para que sua vida se fosse entregue em nosso favor, porque a nós cabia sofrer a condenação pelo pecado de Adão e Eva, mas Jesus acabou com isso, morrendo em nosso lugar, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam livres da condenação do pecado, embora continuem sujeitos a errar de vez em quando, mas a partir do momento que o ser humano se arrepende, ele volta a ter comunhão com Deus. Então o ser humano se relaciona com Deus, passou com o véu se rasgando e Jesus sendo o intermediário entre nós e Deus, passamos a nos relacionar com Deus, ou seja, existe uma proximidade, existe algo que antes não existia por causa do pecado, mas a partir do momento que Jesus morreu por nós, nós nos rendemos a Ele, passamos a ter livre acesso ao Pai e a Deus, e passamos a ser recebidos como filhos de Deus, e tratamos e possamos a ter acesso a Deus como nosso Pai mesmo. Deus passa a cuidar de nós como o Pai amoroso cuida de seus filhos. E outro assunto se diz respeito à solidão, porque a solidão tem a ver com a falta que se tem de alguém, nesse caso, no caso ele está nesse livro, a falta de um companheiro, de uma companheira, de um namorado, uma namorada, marido, esposa, e muitas pessoas, como a própria Fabiola conta aqui, ela chegou a quase entrar em desespero, praticamente em depressão mesmo, porque ela não aguentava mais a falta que sentia de alguém, e ela chorou muito diante de Deus, orou, ela fez de tudo para saber qual era a vontade de Deus para a vida dela, e Deus se manifestou para ela, mostrando para ela que ela precisava ter um relacionamento com Ele primeiro, uma comunhão mais íntima com Ele, antes de receber um presente que ela recebeu, que é aquele que é hoje o marido dela. E aqui em Romanos 8:26, a palavra diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque aqui diz o seguinte: se nós não sabemos orar, Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a nos colocarmos diante de Deus, com o tempo, à medida que nós amadurecemos na fé, coloca as palavras certas na nossa boca para nós termos uma comunhão maior com Deus, uma comunhão melhor com Deus, para que aprendamos a nos achegar devidamente diante de Deus. E aqui em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que é um texto bastante conhecido da Bíblia, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui fala, o culto racional no caso, é quando nós colocamos a nossa vida inteira, não somente os momentos que estamos lá na igreja, mas todos os momentos de nossas vidas, todo o nosso viver, nosso falar, nosso pensar, nosso agir, diante de Deus, como um culto constante diante dele, como uma adoração na presença dele. E a palavra de aqui diz também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque há um outro problema relatado no livro diz respeito à inversão de valores que ocorre na sociedade atual, em que tudo que não, Deus abomina, o ser humano acaba valorizando, e aquilo que Deus quer para nossas vidas, o ser humano despreza. E a própria mídia, infelizmente, acaba incentivando isso, as músicas seculares, a sociedade, de uma maneira geral, acaba incentivando isso, e isso faz com que as pessoas do reino de Deus, pessoas que já pertencem ao povo de Deus, acabem ficando com as mentes confusas, e muitas pessoas do meio cristão acabam, principalmente as que têm pouca experiência, pouca maturidade espiritual, acabam se afastando, acabam se desviando e tentando buscar alternativas, buscando atalhos para tentarem suprir aquilo que elas carecem, aquilo da qual elas sentem falta. E somente Deus,
por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus, pode nos ajudar nesse sentido. Como nesses textos bíblicos aqui na sequência, que diz assim, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, quando aquela vontade de fazer algo errado vem, as tentações nos rodeiam e nós sentimos algo terrível nos consumindo para que nós façamos alguma coisa errada, Deus nos mostra de alguma maneira uma fuga, alguma coisa para que nós possamos escapar da tentação, fugir do pecado e nos reaproximar de Deus, nos reconciliarmos com Deus. E também aqui os textos, terminando aqui o vídeo, já está bem longo o vídeo, com esses textos bíblicos aqui, para nós podermos fechar com chave de ouro esse vídeo. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Portanto, devemos pedir somente aquilo que Deus quiser, porque somente Deus, por ser eterno, nos conhecer, nós não sabe o que é melhor para nós. Não devemos pedir de acordo com nossos interesses, mas devemos pedir de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. E, finalmente, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, que esse vídeo possa ter servido para você se aproximar mais de Deus, que este livro possa ser usado por Deus para ajudar você a ficar mais próximo dele, mais íntimo dele, e que antes de você tentar encontrar a pessoa certa para a sua vida, um marido, uma esposa, que você seja a pessoa certa e tenha sua vida transformada e edificada por Deus. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no canal da Fabíola também e procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, que Deus abençoe e até depois, se Deus quiser. Fica com Deus, meus pais. Tchau.